do sou, mas quero mudar, é um tema difícil, espinhoso, não é? Mexer em caixa de marimbondo, mas sou legalista, mas quero mudar. Sou legalista, mas quero mudar. Tem um sujeito aqui com a cara bem fechada, né? E eu dei até risada quando eu vi a cara desse sujeito, que ele está meio nervoso, parece, né? Sou legalista, mas quero mudar. E eu convidaria você que está aqui assentado mesmo, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Você que está em casa também, Evangelho de Lucas, chame a família toda, para tudo aí em nome de Jesus, né? Deixa lá o arroz cozinhando no fogo baixo, não é isso? Mas venha também participar da leitura da Palavra de Deus. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Diz assim a Palavra de Deus: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. O texto fala por si, não é? O texto fala por si. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é sempre atual, ela é sempre significativa e ela é sempre suficiente para as nossas vidas, né? Ela é palavra de Deus, escrita na verdade em linguagem humana, mas que traz profundo ensinamento para a nossa vida. Jesus, o mestre por excelência. Jesus, irmãos, é incrível. Jesus é incrível. Como Ele é capaz e corajoso de defender a verdade de Deus na cara daquelas pessoas que estavam vivendo uma falsa religiosidade em nome de uma espiritualidade e de uma fé. E é interessante que se Jesus viesse hoje, talvez o próprio mundo religioso é quem não entenderia a sua mensagem, ou talvez a quem ele dirigiria as suas mensagens de arrependimento, de mudança de vida. Assim como foi quando ele esteve aqui. Essa é uma parábola, ou seja, uma história contada por Jesus para exemplificar algo a respeito do reino. Os discípulos e as pessoas não conseguiriam e ainda não conseguem entender a verdade de Deus na sua plenitude. Por isso Jesus usava parábolas, e nesse caso ele denuncia uma doença da espiritualidade, o legalismo. O legalismo é aquelas relações religiosas marcadas pelo desprezo pelo outro, pela falta de amor,
pela falta de compaixão, pela falta de respeito, pela falta de consideração. Aqueles que colocam a religião, estamos falando aqui do legalismo religioso, claro, né? Não estamos nos referindo a um legalismo do mundo jurídico, não é nesse sentido que estamos nos referindo, mas é um legalismo religioso, uma pretensão de se ser mais do que o outro, e que valoriza mais as regras, mais as leis, do que as pessoas. Jesus mesmo, ele vivia e ele veio para seguir a lei, nesse caso o Antigo Testamento. Ele mesmo disse: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mas é claro que no cumprimento da lei, o ser humano, a pessoa, ela estava acima de qualquer legalidade. Jesus então dá um chute na canela dos fariseus, porque ele exatamente, ou dos religiosos, ele pega o fariseu. O fariseu era, dos religiosos, o mais religioso. Era aquele que guardava todos os dias santos. Era aquele que entregava o dízimo até da hortelã e do cominho que ele plantava na horta da casa dele. Era aquele que buscava seguir religiosamente todos os ditames da lei para que ele não pudesse ser acusado de nada errado. No entanto, apesar desse zelo pela lei e apesar desse zelo pelas tradições, os fariseus, como qualquer ser humano, eram também vistos quebrando essas mesmas leis no particular. Por exemplo, eles precisavam guardar o sábado, mas se o boi do fariseu caísse no buraco no sábado, ele não esperava chegar o outro dia para tirar aquele animal, senão ele morreria. Então ele dava um jeito de ir lá salvar o seu investimento. Também, se o pai dele, né, e era uma lei em Israel, que os filhos tinham obrigação de cuidar dos pais mais idosos, mas se o filho tivesse dedicado todos os seus bens ao Senhor, era chamada a oferta de Corbã, então ele não precisava ter essa responsabilidade com o pai, porque toda a sua renda, todos os seus bens estavam dedicados a Deus. Mas isso era uma maneira deles driblarem essa responsabilidade. Então eles diziam: não, eu não cuido do meu pai, da minha mãe idosa, porque tudo que eu tenho já está oferecido ao Senhor, não é meu, não posso dar. Mas isso era um jeitinho, uma estratégia para que eles fugissem, ou seja, de um lado, eles eram muito rigorosos, principalmente com os outros. Por isso Jesus disse também desses religiosos que deveríamos fazer o que eles falam, o que eles ensinam, mas não o que eles fazem. Já o publicano, Jesus vai para o outro extremo. Ele é a escória da sociedade, ele é o cobrador de impostos, ele é o traidor, porque sendo judeu, ele cobrava impostos para o Império Romano. Um traidor, desprezado. A maioria dizia que os cobradores de impostos eram ladrões. Sabemos que nem todo fariseu agia de maneira hipócrita e nem todo publicano era ladrão. Mas Jesus pega o exemplo dos extremos para nos ensinar uma grande lição, que o legalismo é uma doença que pode matar a nossa espiritualidade, matar a igreja do Senhor Jesus, porque, repito, é uma postura que valoriza as regras e a obediência às leis acima das pessoas. Jesus mesmo disse: as leis foram criadas por causa do homem. Então, nesse caso, as pessoas no reino de Deus, no reino instaurado por Jesus,
elas estão acima das regras. Vejamos então no texto algumas atitudes do que nós podemos chamar dos legalistas, né? Uma delas, por exemplo, é que o legalista geralmente ele ignora o papel da motivação interior da pessoa. O que isso quer dizer? É que antes de aplicarmos a lei no reino de Cristo, no tempo da graça, nós precisamos levar em conta a motivação das pessoas. É interessante, quando a gente, por exemplo, está aqui o pastor Alessandro, né? E vamos supor que eu tenha magoado o Alessandro, que eu tenha ferido ele de alguma maneira. Então, o que eu vou fazer? Achei esquisito aqui esse negócio aqui, tomei um susto. É o pânico. Então, se eu decepciono, magoo, né? E eu digo sempre isso, né? Que eu não disse ainda, mas vou dizer hoje. Se eu, como seu pastor, grava isso, ainda não te decepcionei, aguarde, sua hora vai chegar. Vai chegar. Pastor é mais ou menos tipo um pai e mãe, assim, né? Que decepciona mesmo. Mas eu estou novo aqui, ainda não deu para decepcionar muita gente, ainda não. Mas talvez o Alessandro já tenha decepcionado. Mas vamos supor que, além de decepcionar, eu tenha magoado ele, ferido. Já viu a pessoa quando vai pedir desculpa, como é que ela faz? Ah, se eu te magoei, não quis não, de jeito nenhum, não foi minha intenção. Mas, gente, se o outro ficou magoado comigo, isso independe da minha intenção. Eu magoei, claro que eu não tive a intenção, mas ele magoou. Né? Mas quando eu vou me julgar, eu me julgo pela minha intencionalidade, não é assim? Ah, não vou pedir perdão, não tive a intenção. Mas quem diz que a gente peca ou que a gente erra com o outro é pela intenção ou não intenção? A gente erra. E porque errou, mesmo eu não tendo intenção de magoá-lo, eu preciso dizer, me perdoe, eu te magoei, você está triste comigo, eu quero te pedir perdão. De fato, eu não tive a intenção, mas me perdoa, ponto, é assim. Mas quando a gente vai se julgar, a gente diz, não, mas eu não tive a intenção. Mas quando é o outro que me magoa, eu não quero nem saber da intenção dele, ele me magoou, estou triste, 1, 2, 3, parei, Belém, Belém. Não é assim que nós fazemos? É assim que nós fazemos. Quando eu me julgo sempre pela intenção. Pela minha intenção. Não sei por que você está triste comigo, eu não tive a intenção, mas quando é o outro que me magoa, eu vou pelo fato. Você falou isso comigo, ponto. Não, fulano, mas eu não tive. Mas você falou e me magoou muito. E eu vou te dizer, não faça assim mais. Não é assim. Ainda mais agora, na época das mensagens escritas, né? A gente precisa ter muito cuidado. Quando você fica magoado com alguém, antigamente era o e-mail, né? A gente dizia isso sobre o e-mail. Eu era craque nos e-mails, mal criado. Quando alguma coisa não me agradava, principalmente na igreja, era e-mail, blá, blá, eu já chegava em casa com o dedo até coçando. Blá, 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 blá. Hoje é o WhatsApp, né? Ficou magoado com alguma coisa, blá, 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 blá. Dou um conselho. Ficou magoado com alguém, quer mandar um WhatsApp, um áudio, ou seja o que for, pode até escrever, até falar, mas não manda não. Deixa guardado lá em algum lugar. Ora, dorme uma noite boa de sono, não é? No dia seguinte, você pega aquele de novo, dá uma lida. Eu tenho certeza que já vai tirar algumas palavras. Não, aqui está meio pesado, deixa eu tirar. Mas deixa ele lá um pouquinho ainda. De tarde você volta nele de novo. Você vai ver que mais palavras vai sair. E eu tenho certeza que a maioria dessas mensagens ou dessas falas que você iria falar com os outros, você não vai falar. Se você der um tempo. Então, o legalista ele não interessa a motivação do outro, boa ou ruim. Ele vai no fato. A lei diz, olha, você tinha que ficar até essa linha, você passou para lá,
pescoço cortado. Agora, quando é para a lei se aplicar a mim, não, peraí, calma lá. Calma. Né? Eu, por exemplo, quando não tinha filho, eu era craque para cuidar de filho dos outros. Eu vi um menino fazendo pirraça no supermercado, mas que absurdo um negócio desse. Cadê o pai e a mãe aí, ó? Que absurdo. Eu era, se quisesse, aliás, os pais aí que têm filhos, principalmente pequenos, se quiser saber como educá-los, pergunta quem não tem. Quem não tem sabe tudo de educação de filho. E eu vejo isso na igreja, né? Mas quando aqueles mesmos têm filhos, é diferente. Os filhos dele podem correr, o do outro não podia de jeito nenhum. Mas o dele é menino, criança é assim mesmo, ó. Eu estou dando um exemplo simples, né? Mas não estou dizendo que os pais são legalistas, nada disso. Só dando um exemplo simples, como Jesus fazia com a parábola, para a gente entender a dimensão da intencionalidade e da legalidade. Nós precisamos, antes de aplicar a régua da lei, buscar a intencionalidade. O legalista não. Veja, a motivação do fariseu era agradecer por não ser ladrão, injusto e adúltero. Para ele só tinha 3 pecados. Ele não sendo ladrão, injusto e adúltero, estava tudo bem. Mas os pecados que ele tinha, ele não confessa. Eu acho interessante quando uma igreja vai escolher um pastor, e eu já fui pastor interino de 4 igrejas em processo de transição pastoral, e minha tarefa era ajudar aquela igreja a encontrar o seu pastor. E via de regra, a comissão lá de sucessão, etc., eles elencavam os defeitos do pastor anterior. E diziam, nós não queremos um pastor que tenha esses defeitos. E elencavam os daquele. Se ele não visitava, não, nós queremos um que visita. Se ele era muito estudado, não, nós queremos um que não estuda menos. Mas se ele não pregava tão bem, não, nós queremos eu vi numa comissão assim, que seja bom de púlpito. Não sei o que quer dizer isso, mas enfim. Eu perguntava depois, mas vem cá, e os pecados desse novo que vocês estão querendo ter? Vocês não querem saber? Não, se eu fosse vocês, eu ia lá saber os pecados, porque ele também não é tão santo. Ele pode ter esse pecado, mas talvez ele tenha um pior do lado de cá. Teve uma sucessão, inclusive, de uma igreja, que eu participei, inclusive, né, como fui lá no sul de Minas, eu participei em 25 anos de 2 comissões como candidato. Uma foi dessa igreja lá no sul de Minas, há uns, 7 anos atrás, e a outra foi aqui da primeira igreja. Nesses 25 anos, só aceitei participar desses 2 momentos. Mas nessa igreja do sul de Minas, que eu não vou dizer qual lá estava naquele auge da mulher pastora. Então a igreja lá tinha alguns que achavam que a mulher podia ser pastora e outros não. Então as perguntas para mim foi todas assim: o senhor acha que a mulher pode ser pastora? Prova na Bíblia que ela pode ser pastora. E todo negócio de mulher pastora para lá, toda pergunta era sobre isso. Eu falei, espera aí, calma. Vocês estão querendo um pastor ou uma pastora? Porque se for pastora, eu já vou pegar minhas coisas e vou embora. Vocês estão perguntando só isso. E as outras coisas aqui? E foi interessante que depois que eles me fizeram as perguntas, eu falei assim, agora eu vou perguntar. Eles falaram, agora encerrou a reunião? Eu falei, não, encerrou não. Agora eu vou perguntar. Que agora eu vou perguntar todos os defeitos que a minha igreja lá tem, e se vocês tiverem, eu não quero também não. Porque é só você que tem que querer, eu também tenho que querer. Isso vale para o legalista, e não estou dizendo que esses irmãos também foram legalistas, mas ele diz, olha, eu não sou isso, não sou aquilo, então eu estou de boa, eu não tenho esses 3 pecados, que para ele, os piores pecadores eram exatamente aqueles que não eram ladrões, não eram injustos, nem eram adúlteros. Depois ele olha para o publicano e diz, e ainda bem que eu não sou como esse publicano. Qual que era a motivação do publicano diante de Deus? Os 2 foram para orar, né? Não contextualizei, mas acho que nós conhecemos bem essa história. Os 2 chegaram no templo e foram orar. Estão ajoelhados ali, um do lado do outro, orando. A oração do fariseu é essa que eu disse, e a do publicano, ele sequer levantava os olhos, a Bíblia diz.
Mas ele faz só uma oração, ele diz: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Essa era a única oração dele. A única oração. Ele não dá nome aos pecados também, mas ele estava ali, única e tão somente pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, já vai aqui uma dica. Você quer ser menos legalista? Antes de julgar alguém, busque saber a motivação daquela pessoa para fazer aquilo, para dar aquela palavra, para ter aquela atitude, não é? Busque a verdadeira motivação. Também, o legalista, uma outra coisa ruim dele, é que ele coloca a si mesmo como padrão de conduta. Ou seja, olhem para mim, eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou o padrão de conduta. Quem não é como eu sou, está fora. Assim era o fariseu. E ele tinha qualidades. Vejam, ele jejuava 2 vezes por semana. Isso é ruim ou bom? O que vocês acham? Escola bíblica dominical. É ótimo, principalmente para quem, né? Emagrece, que o jejum tem duas coisas boas. Ele pode te levar a uma comunhão mais com o Senhor e ainda faz bem para a saúde física. É bom. E ele entregava o dízimo de tudo que possuía. Isso é ruim? Melhor ainda, está vendo? Ele falou assim, é ótimo, eu queria ouvir o ótimo de novo. Melhor ainda. Nada do que ele fazia era errado realmente. Era mentiroso realmente. O problema é que ele confiava que era fazendo essas coisas que ele iria se justificar diante de Deus. E não é assim que funciona. Absolutamente. Jesus não disse que ele estava errado. Interessante, Jesus não fala que o fariseu estava errado na sua ação, ele estava errado na sua atitude, ele estava errado na sua motivação. Ele fazia aquilo esperando uma recompensa, que fosse o céu, que fosse tudo. Sabia que a religiosidade, a religião meramente, se ela nada mais é do que uma troca de favores, se ela for religiosidade apenas. O muçulmano lá tem aquela ironia que se faz, né? De que o muçulmano, ele é muçulmano e ele até morre, né? Por defender o Islã, porque quando ele chegar no paraíso, ele vai ter lá as virgens, não sei quantas, são 7, e ele vai receber lá, né? Ou seja, uma troca. Aquele que é caritativo, né? Eu estou fazendo bem. Mas você está fazendo o bem por quê? O que está te motivando a fazer o bem, a entregar uma caridade, fazer caridade, entregar a cesta básica? Não, porque na próxima vida eu quero vir diferente. Não, se é por isso, não faça. Quem crê em Jesus só por medo do inferno, não entendeu nada do Evangelho. Mesmo se não tiver inferno, se não existir inferno, valeu a pena servir a Jesus. Valeu a pena. Mesmo se não tiver nada, nem céu, nem nada depois. Valeu a pena. Por quê? E é claro que existe, né? Nós cremos que existe. Estou dizendo que não existe. Estou dizendo que não é, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Não é por isso que você é cristão? Então você está trocando. É uma barganha. Nós devemos crer em Cristo porque não há outra opção, nem outra opção de vida. E viver aqui seria impossível sem a graça e a misericórdia de Jesus. É isso. E o que vier, como diz Paulo, é lucro, é ganho ainda. Não é? O problema, então, é o foco no esforço próprio e não na capacitação divina. Faça, que está nas suas mãos, né? Para o legalista, uma pessoa é aceita por Deus em função do seu comportamento e não por causa do seu amor. Agora, quais são os perigos de uma atitude legalista? Primeira,
é que uma pessoa legalista, ela tem uma atitude crítica e sem amor, travestida ou escondida por trás de um zelo. Ah, não, mas por que você é assim tão legalista? Porque eu sou zeloso. O zelo é sempre importante, mas o zelo não pode estar acima das pessoas. Jesus sempre olhava as pessoas. Jesus era maravilhoso, né? O legalista, ele tem um alto senso crítico, é aquele que nada lhe escapa, né? Ele está sempre com uma lupa. Na igreja, talvez ele mede o tamanho da saia das irmãs, né? E ele está sempre ali, ele está sempre atento ao erro do outro. E ele tem sobre si mesmo um conceito mais elevado. Se não passar no seu crivo, está errado, né? Julga todo mundo. E, de fato, algumas coisas nós precisamos julgar. Por exemplo, a doutrina errada. Nós precisamos julgar. Precisamos julgar. Mas preservando as pessoas. Preservando sempre as pessoas. Jesus fazia isso, né? Porque a nossa capacidade de julgamento, irmãos, ela sempre está prejudicada pelo pecado. Nós ainda não estamos livres do poder do pecado, não estamos livres da presença do pecado. Nós somos chamados, e o grande desafio do cristão é ser cristão, é viver uma vida com Jesus, mas ainda com o pecado presente, inclusive em nós. Paulo diz isso: eu encontro uma lei que eu quero seguir, mas é uma outra lei interna. A lei do pecado e da morte, ela ainda impera na nossa vida. Por isso nós precisamos ter muito cuidado quando julgamos o outro. Porque nós também, a nossa capacidade de julgamento, ela está comprometida por causa do pecado. Por causa do pecado, né? Então, quando eu ouço cristãos duros condenarem, por exemplo, recentemente, os irmãos sabem, um pastor batista, inclusive, fez alguns comentários aí no programa da televisão, não sei, e eu sei que a internet ficou cheia disso. Eu mesmo me manifestei, porque realmente ele disse coisas que não condizem com aquilo que nós temos crido enquanto cristãos, né? Disse que a Bíblia precisa ser atualizada, disse que ela é insuficiente e etc. Depois ele explicou, eu compreendi, e na verdade ele usou palavras erradas para dizer o que ele queria dizer, que é o que muitas vezes nós também cremos, né? Que a Bíblia, é lógico, ela precisa ser lida com os olhos dos nossos dias, nesse sentido que ele queria dizer que ela precisa ser atualizada, né? É lógico que uma lei do Antigo Testamento não serve para nós hoje. Para as mulheres de Corinto, Paulo disse que elas não deviam cortar o cabelo. Claro que isso não se aplica a nós hoje, porque a Bíblia precisa ser lida a partir da hermenêutica, né, e da exegese. A exegese seria olhar o que a língua diz no original, o que aquela palavra quer dizer, e a hermenêutica, uma interpretação à luz dos costumes. Mas eu sempre creio que a Bíblia é um livro de princípios. O princípio pelo qual Paulo disse que as mulheres de Corinto não deviam cortar o cabelo existe ainda hoje. É para elas não serem confundidas com prostituta na rua. É por isso que Paulo escreveu aqui. O princípio continua. Muito embora hoje não seja a questão do cabelo. Hoje você não diferencia uma prostituta na rua por causa do corte de cabelo dela. Não é assim mais. Em Corinto era. Em Valadares, aliás, eu nem sei como, mas hoje se diferencia. Mas enfim. Em Valadares, em qualquer outro lugar do Brasil, né? Mas o princípio continua, né? Claro, então nesse sentido sim, uma leitura da Bíblia precisa ser atualizada ao nosso tempo, mas o princípio permanece.
Então aquele pastor dizendo assim, muita gente caiu matando, e já estava falando mal do cara, da mulher dele, da igreja dele. Veja como é que a gente mistura tudo. Uma coisa é você julgar o que ele disse, e nós podemos e devemos julgar o que ele disse. Depois que ele explicou, para mim, resolveu o problema. Mas julgar a pessoa é outra coisa. Então, quando eu vejo cristãos aí, que, por exemplo, condenam os muçulmanos, tem uma linguagem dura contra os ateus, contra os liberais, desse pastor foi acusado de liberal, etc., contra os homossexuais, eu me preocupo, porque ultrapassa a linha da Bíblia e vai para a linha da acusação das pessoas. Eu repito, o episódio de Jesus com a mulher adúltera nos serve de princípio e de padrão. O que ele diz a ela? Onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? A lei dizia, ela tem que ser apedrejada. Se Jesus fosse legalista, ele pegaria uma pedra e diria, realmente, não precisa pecar a pedra nela. Mas o que ele diz? Eu também não te condeno. Foi o que ele disse para ela. Vejam que ele separa o pecado do pecador. E ele diz a ela, vá, mas não peca mais. Ou seja, ele reconhece o adultério como pecado. Mas ele separa, ele diz, eu também não te condeno, pode ir. Será que nós estamos prontos para fazer isso? Essa sim é uma leitura atualizada da Bíblia. Não que a Bíblia precise ser atualizada, absolutamente. Mas a sua leitura, o princípio continua. Separar o pecador do pecado já seria um bom exercício para nós, né? Mas se estamos numa atitude legalista, nós somos o padrão, aí nós queremos estabelecer o nosso padrão para todo mundo. E nem Jesus fez isso. Outro erro, e já estou caminhando para o fim, é o foco em padrões externos e descuido de valores internos. É o sepulcro caiado que Jesus fala, né? Por exemplo, valorizando muito padrões de estética, de vestuário. Houve uma época, eu me lembro disso, das mulheres não poder usar calça esporte, e a maioria das mulheres, pelo menos que estão aqui, que eu estou conseguindo enxergar, estão com calça esporte, não é isso? Inclusive minha esposa. Nós fomos fazer conferência uma vez numa igreja que ela só levou calça esporte. E lá as mulheres só usavam saia na igreja. Algumas uma saia pequititinha, mas tinha que ser saia. Tivemos que sair no outro dia e comprar. Ela gostou demais, né? Comprar roupa nova para ela, para cantar na igreja. Porque ela ia cantar, como é que ia cantar com calça esporte? Não pode. Não é? Tem aquela história, né, das mulheres americanas. Havia um congresso de mulheres na Alemanha. E na Alemanha, pelo menos naquela época, as mulheres, elas achavam, as cristãs alemãs, acreditavam que você usar muita maquiagem é pecado. Então as alemãs com a cara limpa. Mas as americanas, você conhece as americanas esbanjam na maquiagem. E pintou tudo. Então as americanas chegaram, desceram do avião lá em Berlim, para a conferência de mulheres cristãs em missão. E quando as alemãs viram as americanas com aquele cabelo armado, já viu o americano, né? Aquele cabelo armado, aquele batom, aquela sombra, aquela coisa aqui nesse pelinho do olho aqui, que eu não sei como é que chama, o negócio fica assim igual um rímel. E as americanas descendo com aquela pose. As alemãs ficaram tão escandalizadas, mas tão escandalizadas que elas choravam. E as lágrimas delas caíam no copo de cerveja que elas estavam bebendo. Porque lá beber cerveja é tranquilo. Irmãos, quando você julga o outro,
você está se colocando também na posição de julgamento, de ser julgado. Uma vez, na igreja de onde eu vim, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor precisa pregar mais sobre doutrina, nossa igreja está muito mal doutrinada. Eu falei: meu Deus, como assim? Não posso, eu tenho que pregar sobre doutrina. Onde já se viu um pastor deixar uma igreja mal doutrinada? O que eu estou fazendo aqui? Não, me explica mais, o que você quer dizer com isso? Que doutrina que você está achando que está precisando reforçar mais? Não, pastor, as irmãs estão vindo com as roupas muito indecentes para a igreja. Eu falei: o irmão está atrás querendo louvar a Deus, servir a Deus, está olhando para o cofrinho da irmã que está na frente. Ué, que irmão bobo, né? Que irmão inocente, muda de lugar, porque vai caçar. Mas enfim, falei: então é isso que você quer dizer. Aí eu descobri que tem a Trindade também. Não tem a Trindade? Pai, Filho, Espírito Santo? Tem a outra Trindade. Aí eu falei com essa irmã: me desculpa aí, vai ser meio machista o que eu vou dizer, mas não me joga pedra ainda não, irmã, por favor. Tem o Pai, falei com ela, que era uma mulher. Falei: se é uma moça, ela tem pai, certo? Normalmente tem. Ou uma figura paterna de autoridade ali. Só ela, antes de sair de casa, o pai vai ver e dizer: olha, você está aí na onde, minha filha? Na igreja não acho que você deve ir com essa roupa. Né? Tem o pai, tem a segunda pessoa dessa trindade, que é o marido. O marido também pode ajudar a esposa, não é? Como é que você vai sair, minha filha, com uma roupa dessa? Eu disse para aquela irmã: tem o marido, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Pai, o marido e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é capaz de mostrar para alguém isso vale para os homens também. Né? Aliás, antes de comprar uma roupa lá no shopping, lá na loja, você já ora, né? E já pede orientação do Espírito Santo. Não é isso? Falei: irmã, então, o que é papel de Pai, Marido e Espírito Santo, eu não vou fazer. Se é isso que você chama de doutrina, isso eu não faço, porque isso é legalismo. E isso, eu não sirvo para isso. Talvez você pode não dizer amém sobre isso, mas é exatamente isso que acontece. O legalista, ele tem dificuldade de aceitar mudanças, porque se ele anda tanto na regra, qualquer mudança tira o chão dele. Ele falou: opa, como assim? Então, e as mudanças, irmãos, eu acho que nada vai mudar mais a igreja do que esse tempo de pandemia. Se ninguém mudou nessa pandemia, é porque é muito cabeça dura, porque não tem como. Olha para vocês verem, estamos aqui com o nosso espaço de culto reduzidíssimo, muitos estão pela internet. Quem diria um ano atrás que a gente estaria desse jeito? Nós estamos tudo mascarado para a rua fora, o mundo todo mascarado. Já pensou isso? Você vê os jornais para todo lado, o povo tudo com a máscara na cara, e a gente também aqui, tudo com a boca tampada. Tem que mudar. Lembro do antigamente os cultos ao ar livre. Meu pai fazia culto ao ar livre. Ele era o responsável na igreja, punha um alto-falante em cima do carro dele e saía para a rua fora. Irmãos, hoje não pode mais fazer isso. Então precisamos ter outras. Então é necessária a mudança, né? Além do que, o legalista, ele tem uma atitude intolerante em relação a outros cristãos. A verdade é só a dele. Se não for batizado do meu jeito, se não tiver experiência do meu jeito, não falar a língua que eu creio que tem que falar, que não fizer, então não é cristão. Enquanto Jesus disse para os discípulos: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Os discípulos falaram: Jesus, nós encontramos os caras expulsando demônio ali, mas eles não andam com a gente não, eles estavam expulsando em nome do Senhor, mas eles não andam com a gente aqui no nosso grupinho não. Ele falou: fica tranquilo, quem não é contra nós é por nós. Deixa. Mantenha comunhão.
Nós estamos num tempo onde as diferenças, ou elas entre os cristãos, ou elas serão necessariamente, os cristãos terão que se aproximar, ou o cristianismo vai acabar. Eu não creio que o cristianismo vai acabar, não creio nisso, porque é a promessa de Jesus, né? É a promessa dele. Mas, irmãos, parece que nós estamos voltando no tempo da perseguição do primeiro século. Ou os cristãos se unem, ou realmente seremos minoria, como já fomos no passado. Não podemos cair no cristianismo sem graça. A graça de Deus, ela é necessária. O legalismo é tóxico, ele mata. E por fim, o resultado, né? Como os dois voltaram para casa? É Jesus que termina a história no versículo 14 desse capítulo 18 que lemos, né? Ele diz: ou seja, o publicano, ele desceu justificado para a sua casa. E o fariseu não foi justificado, porque a sua oração, vejam que na oração do fariseu ele não pede nada, ele não fala que vai mudar nem nada. E é interessante a expressão que aparece assim, verso 11, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Que oração é essa? A oração de mim para mim mesmo, eu vou orar para mim mesmo. Tem muita gente orando para si mesmo. Tem muita gente orando para si mesmo. Obrigado, porque eu não sou como os pecadores do mundo. Obrigado, porque eu não luto com a questão de gênero, que eu tenho que conviver com ela desde que eu me entendo por gente. Obrigado, Senhor, que eu não passo por isso. Obrigado que eu não sou mulher. Obrigado que eu não sou discriminado na rua, porque eu não sou negro. É essa a nossa oração? Isso é uma oração de si para si mesmo, uma oração que não passa do teto. Mas Jesus nos ensina com o publicano que nós devemos orar: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E isso, nenhum de nós estamos fora dessa realidade. Mais vale um pecador arrependido do que um justo orgulhoso. O legalista precisa mudar, porque a sua atitude produz sofrimento para ele e para as pessoas à sua volta. Ninguém aguenta. João, capítulo 1, versículo 17, diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Há um teólogo chamado Segundo Galileia. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: nós precisamos nos converter ao Deus de Jesus. O Deus de Jesus não é aquele Deus faraó do Antigo Testamento, é o Deus da graça. É um Deus que dá graça, e é um Deus que de fato nos abençoa. Eu sou legalista. Muitas vezes eu me pego legalista. E o exercício para isso, quando você se pegar assim, busca a motivação do outro, converse com ele antes de julgar. E acima de tudo, vá até o Senhor com o coração de pecador arrependido e diga assim somente: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos cantar uma música. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Felipe já pode